A paz de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, esteja no coração de todos. Eu vou ler aqui um trecho aqui em Atos, capítulo 2, quando houve o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém. Eu vou ler aqui um pedaço da pregação que o apóstolo Pedro fez para o povo que estava lá dentro do templo, lá quando o Espírito Santo desceu. Amém, meu irmão? Aqui, após a pregação de Pedro, se converteu 3.000 pessoas a Jesus Cristo. Então vamos ler aqui, 2 a partir do verso 37. Ouvindo eles isto, conspurgiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós e vossos filhos e a todos que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grato receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram quase 3.000 almas. Amém, meu irmão? Apóstolo Pedro, antes aqui dessas palavras que nós limos, ele relatou tudo que estava escrito lá pelos profetas a respeito de Jesus Cristo, né, que está lá em Salmos, palavra dita pelo rei Davi. E então o povo, para dar explicação a respeito daquilo que estava acontecendo ali, pessoas, né, como o próprio apóstolo Pedro, que nem falar sabia, né, não sabia ler, não sabia nem escrever, e falou tudo que estava escrito lá no livro dos profetas, sem saber ler, sem saber escrever. Tomado pelo Espírito Santo, ele relatou tudo que estava escrito pelos profetas. Aí então uns homens lá que ouviram a pregação de Pedro e estavam vendo o povo falar todo em línguas estranhas que eles não conheciam, né? Chegaram até a dizer que os irmãos, que os apóstolos estavam bêbados, falando tudo confuso. Aí foi que Pedro tomou a direção e fez a pregação, relatando tudo porque que aquilo estava acontecendo. Que está escrito no livro de Joel, capítulo 2, sobre o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Então você que segue a palavra de Deus, que principalmente está seguindo os vídeos aqui que eu gravo, que eu dou explicação a respeito da palavra de Deus, como eu estou fazendo aqui agora, você tem que fazer isso que Pedro diz aqui. Aqueles vão perguntar para Pedro: o que nós temos que fazer? Pedro disse: arrependa-te dos teus pecados, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque esse é o verdadeiro batismo, né? Aqui Pedro disse em nome de Jesus Cristo, né? Mas o próprio Jesus Cristo falou em Mateus 28 para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui Pedro citou só em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus Cristo. Mas em Mateus 28 o próprio Jesus disse, né? E de fazer discípulo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nessas pregações eu estou fazendo discípulo, né? Seguidora de Jesus Cristo. Então eu digo, tem que ser batizado no rio de água corrente, que é o verdadeiro batismo, né? E após o batismo você recebe o Espírito Santo na sua vida, que vai dali para frente dirigir você. O apóstolo Paulo escreve ali em Romanos 6,
que a pessoa que se batiza é como se ele tivesse morrido na hora que ele é afundado na água, como se ele tivesse sido sepultado na água, e ao ressurgir da água, como se tivesse ressuscitado, né? Então o apóstolo Paulo escreve isso ali em Romanos capítulo 6. O batismo é o sepultamento da pessoa pecadora e nasce uma pessoa na direção do Espírito Santo, uma nova pessoa seguindo o Evangelho de Jesus Cristo. Então é isso que todas as pessoas precisam fazer para poder alcançar a salvação e a vida eterna com Cristo Jesus, certo, meu irmão? Sem esse novo nascimento não tem como entrar no reino do céu. O Jesus Cristo fala isso também aqui no capítulo 3 do Evangelho de João, conversando com um homem chamado Nicodemos, que era lá da lei lá de Moisés. Nicodemos foi procurar Jesus à noite para conversar escondido dos outros companheiros lá, que não aceitavam Jesus como filho de Deus. Aí ele perguntou para Jesus, né? Chamou Jesus de bom mestre, porque Jesus falou, ninguém pode fazer os milagres que o senhor faz, porque se Deus não for com ele, aí Jesus Cristo disse, uma coisa em verdade eu vos digo. Jesus falou para ele, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino do céu. Aí Nicodemo disse, mas como pode ser um homem velho igual eu? Porque Nicodemo com certeza era uma pessoa da minha idade, né? Nascer de novo, porventura terá que voltar ao ventre materno, né? E nascer novamente pela segunda vez. Aí Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito não entra no reino do céu, que é o batismo. Você sai de dentro da água para fora, você está nascendo na água, afunda o seu corpo todo dentro da água, a hora que você sai para fora da água, você está nascendo de novo, né? Nascendo da água e recebendo o Espírito Santo, nascendo do Espírito Santo. Então, por isso tem que ser feito um batismo num rio de água corrente, igual João Batista batizado, tudo certinho, né? O batismo, para você poder receber o Espírito Santo. Se faz batismo aí nas igrejas evangélicas, em tanque batismal, em piscininha lá de plástica lá. Eu vi a Igreja Universal fazendo batismo, tá em piscininha plástica lá de criança brincando, naquelas piscininhas de plástico, né? E acho que aquilo ali tem validade. Esse batismo não é válido. Nós temos que seguir o que é bíblico. Se João Batista batizava no Rio Jordão, Jesus Cristo e os apóstolos batizavam as pessoas no Rio Jordão também. Por que então não, né? Não seguiu o que está escrito na Bíblia, fazer o batismo. Eu fui batizado no Rio. Por essa razão eu estou aqui, na direção do Espírito Santo que habita em mim, dando esses ensinamentos. Pessoa que é batizada é nessas piscininhas plásticas, em tanque batismal por comodismo, feita lá dentro no próprio altar da igreja, né? A igreja, a congregação cristã, tem o tanque batismal no altar da igreja. Tira aquela tampa de madeira de cima daquele tanque batismal, ali está o tanque para batizar a pessoa. Quando não tem batismo, cobre com madeira, com a tampa de madeira aquele tanque, né? E acaba ficando no altar onde o ancião deles lá, que chama anciãos, não fala pastor, que aí eles estão certos, né? Ancião não chama a pessoa de pastor. E ali é o altar onde eles fazem a pregação. Então é assim mesmo, por como Deus batiza ali naquele tanque, né? Não tem validade, né? Esse batismo no tanque batismal não tem validade. Eu vou citar um exemplo aqui para você. Você tomar banho numa banheira, direito da massagem, quem tem condições financeiras para comprar uma banheira de massagem, né? Aquela banheira elétrica que gira a água ali, né? Quem tem condições de comprar uma banheira dessa, né? Toma banho numa banheira dessa, quando ele sai a água, tá ali, aquela espuma, aquela água. Aí vai outra pessoa tomar banho. Porventura a pessoa tomar banho naquela mesma água que o primeiro tomou, no caso, você tomou banho, vai outro perto de você, ele toma banho na água, você não. Ele solta aquela água para outra água, né, para ele tomar banho, não é assim? Assim também é o batismo, meu irmão. Por que ele solta a água?
Porque a água ali está suja da sujeira que você tem no corpo, do suor, tudo. Ele acha que é falta de higiene tomar banho na mesma água que você tomou. Eles falam, mesma coisa no batismo. O batismo, quando você entra no tanque batismal para ser batizado, se a pessoa que vai realizar o batismo ali, seja o pastor, seja lá o presbítero, seja lá ancião, que no caso da igreja, a congregação cristã chama de ancião, a pessoa que dirige os cultos deles lá, né, vai batizar você. Se ele tiver em pecado, ele já contaminou a água, certo? A água já está contaminada pelo pecado dele. Ela não serve para purificar o seu pecado, porque ela já está contaminada pelo pecado daquele que entrou. Ele não causa, você batiza, o seu pecado fica na água. Você sai daquela água pecaminosa, né? Pelo seu pecado, pegada no seu corpo. E aí? O pecado continua do mesmo jeito com você. Então no rio a água passa, lava o seu pecado, vai de rio abaixo em água limpa, você sai de dentro do rio com a água limpa, sem contaminação de pecado. Por isso o batismo é feito no rio. Porque está escrito que o batismo é sepultamento de pecado, lavagem de pecado, né? Então é assim, meu irmão, certo? Então, se o batismo lava o seu pecado, vai de rio abaixo o seu pecado, você sai de dentro do rio, já, o Espírito Santo já pousando sobre você, né? Eu tenho uma foto de uma filha minha que batizou no rio, uma luz forte, abaixo de altura de nuvem, e abaixo da altura de copa de árvore que tinha na beirada do rio, iluminando em cima da minha filha com o pastor que estava batizando ela. Aquela luz ali é a demonstração do Espírito Santo ali, naquele batismo. Que nem pareceu a luz lá para o apóstolo Paulo, né? Então, meu irmão, tem uma foto, minha filha, eu preciso pegar uma com ela está morando longe daqui de mim, em outra cidade longe. Eu preciso ver se ela tem essa foto lá com ela certinho, pegar para me mostrar para vocês aqui no vídeo. Como foi feito o verdadeiro batismo, é essa luz aparecendo na foto que foi tirada. Então é assim mesmo, certo? Acontece mesmo, essa foto, o meu irmão que tirou essa foto, ele era fotógrafo. Ele levou e mostrou para muitos fotógrafos, companheiros dele, tudo, para especialista em foto. Todos eles falaram, isso daí é um milagre, porque não tem como aparecer uma luz dessa na foto que você tirou. Porque sol não é, porque está abaixo da altura da copa da árvore. Se fosse sol, ele estaria escondido atrás da copa da árvore. Não ia aparecer. Está na frente da copa da árvore, que era do outro lado do rio, aquela luz. E abaixo da altura da copa da árvore. Então, quer dizer, era realmente a demonstração que é um poder de Deus ali, se manifestando ali no batismo. Eu vou dar um jeito de conversar com a minha filha, ver se consigo pegar essa foto dela, fazer uma outra, né, reproduzir, fazer uma outra, para mim poder mostrar para vocês, certo? E aqui nos vídeos está aí o que acontece quando se faz o verdadeiro batismo. Então foi que Pedro disse aqui, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para arrependimento dos seus pecados, arrependei dos seus pecados, seja batizado em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo, que era o dom de língua que eles estavam ouvindo o povo falar lá. E outra coisa, viu, meus irmãos? Dom de língua é um dom dado pelo Espírito Santo. Você não precisa falar em língua estranha para dizer que você tem o Espírito Santo. Eu não falo nenhuma palavra em língua estranha. Mas tem o dom da profecia, dom do discernimento do Espírito e dom do conhecimento da palavra. Dado pelo Espírito Santo. Tem esses três dons. Está lá escrito em 1 Coríntios capítulo 12, os dons que o Espírito Santo dá. Entende? Esses três dons que eu estou falando, está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo falando dos dons que o Espírito Santo dá. Então, meus irmãos, vamos fazer isso. Vamos fazer as coisas certas.
né? Para poder alcançar a salvação, senão não alcança. Está perdendo tempo sem ir na igreja, fazendo aquele batismo lá sem validade, não tem que batismal, que não tem validade nenhuma, em piscina, tem que ser feito conforme está na Bíblia. Vai para... mas ela foi batizar 3.000 pessoas e eles não estavam na... Quem garante? Lá em Jerusalém, o Rio Jordão passa pertinho lá. Praticamente é o rio de descarga de esgoto da cidade, que nem tem toda a cidade, sempre tem um rio perto. Você procura construir a cidade perto de um rio para poder ter descarga de esgoto da cidade, né? Então foi lá, sair do lugar que estava e foi lá no Rio Jordão e foi batizado pelos apóstolos, essas 3.000 pessoas. A Bíblia não relata todas as coisas nos mínimos detalhes, mas dentro do que você vê escrito em outros lugares da Bíblia, você chega a essa conclusão, certo? Que foi batizado, que nem, por exemplo, ali em Atos 16, quando o apóstolo Paulo batiza o carcereiro lá da cidade de Filipe e a família dele, né? Aí vem a igreja presbiteriana, foi batizado o carcereiro e toda a sua família. Foi batizado criança junto. Não. Os apóstolos jamais já batizaram uma criança recém-nascida que nem sabia de nada que estava acontecendo naquele momento. Porque o apóstolo Pedro não disse aqui, arrependa-te do teu pecado e seja batizado. Então, primeiro você precisa ter conhecimento do que é pecado, do que não é, se arrepender do seu pecado e pedir o batismo para que você se livre do pecado. E depois do batismo, participa da Santa Ceia instituída por Jesus Cristo. Todas essas coisas precisam ser feitas de acordo com conforme está na Bíblia para você alcançar a salvação. Se não fizer de acordo com o que está aqui na Sagrada Escritura, você não vai. Está perdendo tempo em igreja, ficar lá, dar oferta, dar dízimo, se sacrificar até em oração, em vigília, e orando, tudo, sendo que você não está obedecendo o que está escrito na Bíblia. Você está perdendo tempo. O rei Saul, Deus mandou o rei Saul ir lá na terra dos Amalequitas, matar o rei, matar todo mundo, matar até criação, mulher grávida, não deixar nada vivo no reino dos Amalequitas. Aí o rei Saul vai lá e destrói o reino. Mas só que pega as ovelhas mais bonitas, mais gordas, os novilhos mais gordos, mais bonitos, e leva com ele. Aí Deus manda o profeta Samuel repreender Saul, porque Saul pegou as ovelhas e os novilhos lá, gordo, bonito, e trouxe e não matou, né? Trouxe para Jerusalém, lá, para o reino dele, que era o rei Saul, o primeiro rei de Israel. Depois no lugar dele entrou o rei Davi. Aí Samuel vai lá e fala para Saul, você é feio que Deus vai? Filho. Aí Samuel diz, esse mugido de ovelha, de boi, essa barulheira de animais é que eu estou vendo. Aí quando Saul viu que ia ter a repreensão de Deus por ele não ter matado aqueles animais, aí eu trouxe esses animais, essas ovelhas, para sacrificar para Deus, né? Aí Samuel diz para ele, Deus manda dizer para você que tem mais prazer em que você obedeça a palavra dele do que ficar fazendo sacrifício. Tá vendo? Se você obedecer o que está escrito na Bíblia, você não precisa estar fazendo sacrifício aí. Eu vou tantos cultos, vou passar tantas noites em oração, isso, aquilo para Deus. Não. Você tem que obedecer o que está nas Sagradas Escrituras. Se você obedecer o que está aqui, principalmente aqui no Novo Testamento, aí você alcança a salvação, certo? Sem obediência à palavra de Deus não existe salvação. Então que Deus abençoe a vocês, que vocês meditem, pega aqui Atos, aqui capítulo 2, capítulo 3, os primeiros convertidos seguidores de Jesus Cristo e veja o que eles faziam. E procura ser imitador deles para você alcançar a salvação. Amém? Que a paz de Cristo Jesus esteja no coração de todos, hoje e todos os dias, que vocês
Que Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, vos conceda sobre a face da terra. Amém.